Olá pessoal, meu nome é Edson Yukio Sasaki, engenheiro agrônomo e produtor rural. Estou aqui hoje para fazer uma entrevista com esse cara que eu considero um dos melhores consultores de banana do Brasil, o senhor Francisco Rodrigues. Boa tarde, eu agradeço aí a referência. Bom, Edson, eu agradeço a referência. A gente trabalha com banana há alguns anos e estamos aí à disposição para prestar as informações que forem necessárias. Começando aqui um bate-papo com o Francisco, gostaria de saber dele quem é o Francisco, de onde que ele veio, qual que é a formação, o que que ele faz. Ok, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Escola de Agricultura da região tropical úmido, que chama-se Earth, na Costa Rica, na América Central. Também sou técnico em agropecuária, trabalho com produção de frutas há aproximadamente 22 anos, 20, 22 anos. E por ter estudado na Costa Rica, ter residido lá há algum tempo, ter trabalhado também na Dole e em outras empresas, eu acabei trabalhando quase que boa parte da minha carreira profissional com banana. Hoje a gente exerce outras atividades também, tem formação na área de administração, de gestão empresarial, mas basicamente a gente está no campo, sujando a botina e trabalhando com o pequeno produtor. Francisco, se você fosse falar o cenário da bananicultura hoje, como é que você vê o cenário hoje e daqui a uns 2, 3 anos para frente, como é que você analisa hoje? Olha, a bananicultura ela expandiu e pulverizou, né, de maneira quase que descontrolada nos últimos 3 anos no Brasil. Muitas regiões que não eram tradicionais no cultivo da bananeira, elas começaram a cultivar a bananeira, a produzir banana, justamente em função dos preços, dos bons preços que nós tivemos aí, principalmente entre 2010 até 2013, 2014. Mas esse cenário ele começa a ser desfavorável a partir agora de 2018, onde você tem, além da condição econômica, da crise econômica, com uma diminuição do poder de compra da família, você tem uma maior oferta desses outros polos produtores. Então, algumas regiões onde tradicionalmente cultivavam outras lavouras, como o mamão no Espírito Santo, ou no sul da Bahia, ou em outras regiões até que cultivavam grãos e oleaginosas, iniciaram-se áreas com o cultivo de bananeira. Isso fez com que você tenha uma maior oferta e uma maior concentração dessa oferta, principalmente nesse período agora do segundo semestre, fazendo com que você tenha preços menores, uma oferta maior. Então, o que eu vejo para os próximos anos é que deve haver uma diminuição da área cultivada, principalmente de pequenos produtores, em função de que, nesse momento, o custo de produção ele está acima do preço médio de venda, principalmente para quem não tem uma fruta de boa qualidade. E, por outro lado, eu vejo a manutenção de algumas áreas de parte dos médios e dos grandes produtores. Aquele produtor que, nesse período que eu citei anteriormente, teve melhores condições, juntou o que a gente chama de alguma gordura, ou seja, fez alguma poupança, ele está pelo menos mantendo a atividade nesse momento. Mas, obviamente, aquele produtor que não fez nenhuma prática nesse sentido, que não destinou a novos investimentos, que não renovou a lavoura, que não investiu em tecnologias, que não investiu em práticas de manejo, ele está com baixa produtividade, com custo de produção acima do preço médio de venda e, infelizmente, as perspectivas para ele não são das melhores. O que eu diria é que, como toda atividade agrícola, a gente tem um momento de maior oferta agora, menores preços, mas eu acredito que com a passada das eleições, com a recuperação da economia, mesmo que gradual, mas com retomada do crescimento econômico e do consumo das famílias, a banana, por ser uma fruta de grande consumo e de consumo por todas as classes sociais, eu acredito que o mercado tende a recuperar aí a partir do final do ano que vem e talvez até com um cenário um pouco melhor a partir de 2020, 2021. Francisco, você que é a pessoa que viaja o Brasil inteiro, que conhece vários, vamos falar assim, tipos de produtores, quais são os erros mais comuns que você vê que os produtores rurais cometem, inclusive eu? Tá, eu vou fazer uma análise crítica, talvez a todos os bananicultores, mas eu vou classificar aqui e vou separar. Eu diria que aos bananeiros, digamos assim. Porque o produtor rural, que ele é voltado para o agronegócio, voltado para a atividade agrícola, e que está na atividade, ele comete erros, mas ele comete erros, digamos assim, um pouco mais voltados para questões operacionais. Mas nesse momento, nesses anos anteriores, que a gente teve uma condição de preços melhores, muita gente que não é do ramo acabou entrando na atividade e não tem a, digamos assim, não só a expertise, mas também não tem o hábito e não tem a prática
da bananicultura. Então esse pessoal entrou simplesmente como investidor, muitas vezes escolheu o solo inadequado, não tem água em quantidade suficiente para irrigar, está localizado em condições que a gente chama de edafoclimáticas, ou seja, de solos e climas desfavoráveis à lavoura, não faz um bom planejamento do plantio, não escolhe bem os cultivares, às vezes não faz um bom estudo de mercado. Esse pessoal, sim, os erros mais comuns deles são erros principalmente que eu chamo de planejamento. Quais são os erros mais comuns? Qualquer atividade que você vai fazer, e a bananicultura não é diferente, passa por você fazer um bom plano de negócio, um bom estudo de mercado. Esse plano de negócio não é simplesmente pegar um projeto com uma garantia e levar a uma entidade de fomento agrícola ou de financiamento. Você precisa de contratar profissionais qualificados para que faça esse estudo e leve em conta o estudo técnico detalhado da cultura, estudo de impacto ambiental, estudo de impacto social, como que essa atividade vai impactar no emprego, se você tem disponibilidade de mão de obra na região ou não para aquela atividade, fazer uma seleção adequada da cultura de acordo com o mercado que você vai atender, fazer um estudo de mercado detalhado, ou seja, onde você veja desde séries históricas com relação a preço, onde você veja a questão de produtos substitutos, elasticidade de preço da oferta e da demanda, onde você considere uma série de outros fatores que não só pegar uma muda ou instalar um sistema de irrigação no campo, com esse sistema irrigado, e plantar. Os principais erros são esses. Você escolhe um solo, por exemplo, que é inadequado, um solo muito arenoso, ou um solo muito argiloso, ou um solo que às vezes já estava infestado anteriormente com patógenos, como o caso de patógenos vasculares, como o caso de fusário, de mal do Panamá. Muitas vezes você não faz um estudo de mercado adequado, então você vai produzir, mas não tem mercado próximo, então os mercados estão distantes. No momento de maior oferta da fruta, você acaba perdendo isso daí. Escolhe mal as variedades, às vezes quer plantar uma variedade que ela não tem mercado, que ela não tem uma demanda ainda consolidada, ou essa demanda está um pouco mais distante. A questão da logística para poder fazer tanto a colheita, a questão de uma boa infraestrutura. Muitas vezes o produtor ele imagina que é somente produzir a fruta e deixar pendurado o cacho no campo, quando na verdade hoje, principalmente a partir de fevereiro agora de 2019, nós teremos o compromisso da rastreabilidade, que é essa portaria conjunta da Anvisa com o Ministério da Agricultura, ou seja, o produtor vai ter que estar comprometido com a banana desde o plantio da muda, desde o pré-projeto de produção até a escolha e compra pelo consumidor final e, por consequência, o consumo. Então, se você não se atém a todos esses detalhes e de forma profissional, você certamente poderá produzir banana, mas não terá sucesso como um bananicultor. Então, assim, os erros passam muito por questões de planejamento. Existem aí sim, no caso dos bananicultores, os erros operacionais do dia a dia, que é escolha de profissionais inadequados para assistir à lavoura, profissionais para trabalhar no campo, nas práticas de manejo, às vezes escolha inadequada de insumos. Há um certo oportunismo muitas vezes também das próprias empresas de direcionar insumos que muitas vezes não darão os melhores resultados. O que a gente tem que ter em mente é que a bananicultura não foge à administração tradicional. O que é a administração tradicional? Nós temos recursos escassos, algumas ou muitas alternativas, né? E temos que achar as melhores opções. Na bananicultura é da mesma forma. Nós temos que escolher as melhores variedades, os melhores solos, buscar os melhores mercados. E a gente só vai fazer isso se a gente fizer um bom plano de negócios. Um bom plano de negócios assim, de forma detalhada mesmo e por bons profissionais. E não confundir isso daí com só um projeto de viabilidade técnico-financeira que geralmente as entidades de fomento pedem, tá certo? Então assim, esses são os erros mais comuns. Quem não é do ramo, certamente nesse momento de maior crise, de maior oferta, de preços abaixo do custo de produção, certamente sairá do mercado em função de cometer esse tipo de erro e de não ser da atividade, ser um mero investidor e não um bananicultor. Francisco, qual a mensagem você deixaria para nós, produtores rurais, produtores de banana, para que a gente continuasse nesse ramo por longos tempos? Com maior sustentabilidade. Isso. Eu diria que manter a essência da bananicultura, fazer a boa agricultura. O que é a boa agricultura? É você, o que a gente chama no jargão popular aí da agronomia, não inventar moda. Selecionar mudas de boa qualidade, bons solos, irrigar adequadamente, fazer o manejo com trabalhadores capacitados, ou seja, buscar a capacitação dos trabalhadores, selecionar as melhores áreas. Muitas vezes
o produtor rural, principalmente o pequeno produtor, às vezes ele tem uma área boa e tem uma área média e às vezes ele tem uma área ruim, mas ele se apega àquilo e acaba que por não fazer uma certificação ou por não ter mecanismos de rastreabilidade, de controle de custos, de controle de produção por setor, ele acaba por deixar, digamos, com que uma área leve o lucro da outra e acaba que na média, eu não gosto da variável média, na média ele acaba empatando ou perdendo ou ganhando pouco. O que você deve buscar é otimizar os recursos, procurar que áreas que você tem melhor, que cultivares que são mais adequados à região, quais são as condições melhores e concentrar naquilo ali. Buscar insumos que sejam insumos, digamos assim, mais baratos, mais adequados, fazer uma nutrição adequada. Muitas vezes não é quantidade, a gente sempre insiste nisso, muitas vezes a proporção ela é mais importante que a quantidade. Então voltar lá na agricultura do século XIX, lei do mínimo, entendeu? Buscar aquele nutriente que está faltando e não às vezes chegar com um pacote completo e fechado. Nós temos que lembrar que a lavoura, ela responde se nós fazemos a boa agricultura. Se escolhemos bons solos, irrigamos adequadamente, trabalhamos com matéria orgânica de boa qualidade, tá certo? E aí sim, aí nós vamos para aquele plus. Fazer bons ensacamentos, selecionar bem a fruta, ter uma boa infraestrutura, fazer práticas que possam permitir com que a fruta chegue mais rápido, bom controle de patógenos, mas a gente só deve fazer isso daí de forma integrada. Então a mensagem que eu passo para os bananicultores é que busquem praticar essa boa agricultura, busquem restringir as áreas que têm maior potencial produtivo, busquem a diversificação da atividade, ou seja, às vezes é necessário em dado momento também não ficar somente com uma atividade, buscar atividades complementares, buscar atividades voltadas, inclusive até para a própria agroindústria. Se você pegar, por exemplo, a cadeia da maçã, você produz matéria-prima básica para fazer blend para sucos tropicais para você enviar para o mercado asiático, até para o mercado europeu. A banana, nós ainda estamos patinando nessa questão e já há estudos e conhecimentos disso. Produção de doce, biomassa, banana processada, ou seja, muitas vezes nós perdemos, ou o bananicultor perde muito, porque ele talvez tenha essa informação, mas essa informação está de forma muito difusa. Então ele precisa de alguma forma buscar boas informações nas entidades de fomento, nas entidades de extensão rural, nas boas consultorias, tá certo? E por fim, associar-se a outros bananicultores que tenham perfis similares. Mas associar de verdade, não é aquela associação, digamos assim, abraço de porco espinho, não. A gente finge que está junto, mas na verdade não está muito próximo. Na verdade, o bananicultor, o que ele tem que fazer é trabalhar em conjunto, buscar bons resultados.